Uma boa noite a todos que estão em casa, que estão nos vendo. A casa continua fechada, continua vazia, mas, como tudo passa, como passam as coisas boas, as coisas ruins também passarão. Dias virão que nós estaremos todos juntos aqui novamente, sob as bênçãos de Deus. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe para que nós possamos continuar combatendo o bom combate, continuar confiante, continuar grato pela vida, continuar esperançoso. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, continue a nos ajudar, como Ele mesmo prometeu que estaria conosco até o consumar dos séculos. Que os bons espíritos continuem a nos inspirar, a nos intuir, para que nós possamos fazer sempre o melhor. Continuemos a caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. Bem, e assim nós vamos iniciando a nossa fala da noite, lembrando que o universo é regido por leis sábias, justas, destinada a nos ajudar, a conduzir a nossa evolução espiritual. Lembro que Moisés, o guia do povo judeu, recebeu as tábuas da lei, o decálogo, os chamados 10 mandamentos. Ali consta mandamentos para o nosso bem viver. E dizendo, na maioria deles, o que nós não devemos fazer. Não matarás, não furtarás, não lançarás falso testemunho, ou seja, não mentirás. Não cobiçarás coisas alheias, ou seja, não invejarás. E assim vai por diante, nos dizendo o que nós não devemos fazer para ser feliz, para seguir em frente. Naquela época, o Deus do Velho Testamento era aquele Deus vingativo, rancoroso, que se arrependia. O Deus dos exércitos, o Deus que mandava o povo judeu, quando venciam a batalha, dizimar tudo, passar sobre o fio da espada tudo aquilo que respirasse, que tivesse fôlego. Idosos, mulheres, crianças, inclusive animais. Então a gente entende que aquilo não poderia ter sido partido de Deus. Muito provavelmente por um guia espiritual daquele povo bruto, daquele povo violento daquela época. Ou então foi escrito por homens que escreveram o Velho Testamento. Mais tarde, séculos e séculos depois, veio Jesus nos trazer um Deus bom, justo, misericordioso, Deus Pai. E Jesus então veio nos ensinar o que é que nós devemos fazer para ser feliz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça com a mão direita sem que a esquerda saiba. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ajuntai tesouro nos céus, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não come, onde o rato não rói. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Busca e achareis. Bateis e abrir-vos-ão. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
na vida. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então nós vemos que Jesus veio nos ensinar o que é que nós devemos fazer para seguir em frente, para ser feliz. Jesus, quando se despediu dos apóstolos, prometeu a eles que não os deixaria sós, que não os abandonaria, que estaria conosco até o consumar dos séculos. Prometeu a vinda do Consolador, para ensinar coisas que ele naquela época não poderia ensinar, porque não seria compreendido. E para recordar os ensinamentos deles. Então, na época aprazada, veio o Consolador, o Espiritismo. O Espiritismo veio nos dizer por que é que nós devemos fazer, por que é que nós devemos perdoar, por que é que nós devemos ser fraternos, por que é que nós devemos ser caridosos, por que é que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, o mosaísmo veio nos mostrar o que é que nós não devemos fazer. Jesus veio ensinar o que é que nós devemos fazer. E o Espiritismo veio nos explicar o porquê fazer. Veio nos mostrar a vida futura, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, a lei de causa e efeito. Então ele nos mostra quem somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos. Então, como já disse, o universo é regido por leis. Quando Allan Kardec codificou a codificação, quando ele organizou o livro dos Espíritos, na terceira parte consta ali as leis morais. São 10 leis. As leis naturais, as leis de Deus. Vou ler aqui essas 10 leis. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Hoje eu resolvi falar sobre a lei de destruição. Choca, lei de destruição. Mas se é uma lei de Deus, com certeza ela é boa, porque Deus só faz coisas boas. Jesus fala que um pai não dá uma pedra para um filho que pede um pão. Isso um pai humano. Quanto mais Deus, nosso Pai, só nos proporciona coisas para ajudar a nossa evolução espiritual. Então essa lei de destruição, cujo nome parece aterrorizante, chocante, mas não é. Então vamos ver o que diz essa lei. Na realidade, como já disse, é algo bom. Deus não castiga ninguém. Deus reeduca, corrige, objetivando nossa evolução espiritual, a nossa felicidade. Em que consiste essa lei de destruição? Ela trata da transitoriedade de tudo que envolve a matéria. Ela atinge tudo que não é essencial. O que é essencial? O espírito, que é imortal, que não morre nunca. Então ela trata disso, que tudo é transitório. Tudo
é destruído pelo tempo, é transformado pelo tempo. O ferro enferruja, a madeira apodrece, tudo envelhece, tudo se transforma, destrói. O nosso corpo carnal, que é uma veste, é matéria. E como é matéria, ele vai com o tempo envelhecendo, estragando, e um dia para de funcionar, é a morte. Todos envelhecem, a dor acompanha a vida humana, estamos sujeitos a enfermidades, a acidentes e a nossa própria morte e a morte de entes queridos. Todos. Tudo que se refere à matéria está em constante transformação e que surge aos nossos olhos como se fosse destruição, como já falei. Saúde, beleza, dinheiro, posição social, tudo passa. Tudo é transitório. O tempo não para, o calendário não para, fazendo a transformação. Chegamos a questionar a bondade de Deus. Porque comigo eu sou uma pessoa boa? Por que meu filho morreu? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Se eu me comporto bem, na realidade, gente, é uma compreensão completamente equivocada. Isso atinge a todos. Todos vão morrer, todos vão adoecer, mais cedo ou mais tarde. Meu filho, o filho dos outros, meus pais, os pais dos outros. É incontornável. A matéria depaupera, se transforma, destrói. Coube ao Espiritismo explicar essa lei de maneira clara. Essa lei tão incompreendida. Muitos até estudam o Espiritismo, não compreendem essa lei. Mas qual é a finalidade dessa lei? Por que é que Deus criou essa lei? Para chamar a nossa atenção para aquilo que é essencial, que é o Espírito, que é imortal. É fazer com que o ser humano desperte das suas ilusões. A vida na Terra produz muitas ilusões. Nós temos a tendência de trocar o transitório pelo permanente. Nós sacrificamos o permanente pelo transitório. Nós esquecemos que somos espíritos imortais. Nós esquecemos das vidas passadas. Nós esquecemos, quando estamos aqui, do que nós aprendemos no mundo espiritual. Chegando aqui, nos envolvemos com o mundo e achamos que o que nós temos é só isso. E aí surge o apego. Apego aos bens, apego ao dinheiro, apego à casa, apego à roupa. Apego ao corpo, como se ele fosse durar para sempre. E com apego surge o egoísmo. Nós achamos que somos melhores do que os outros. Quantas vezes nós nos apaixonamos por uma pessoa? Achamos que não podemos viver sem ela. Apaixonamos por quê? Porque ela é bonita. É uma pessoa belíssima. Mas essa lei nos mostra que o tempo não para. O calendário não para. 30 anos, 40 anos depois, para onde que foi esta beleza? Tudo se desagrega. Tudo envelhece.
Nós, muitas vezes, nos tornamos vaidosos do que somos. Por quê? Porque somos bonitos, porque somos ricos, porque somos bajulados pelos outros. 40, 50 anos depois, se nós não tivermos desencarnados, morrido antes, nós seremos um velhinho frágil, já caminhando para os últimos dias. Gente, qual é a lição que essa lei nos traz? Ela nos faz refletir sobre Deus. Lógico que nós, sendo relativo, nós não podemos entender plenamente Deus, que é a sabedoria suprema, que é a suprema justiça, que é a suprema misericórdia, que é o supremo amor. Quantas vezes nós vemos pessoas se revoltarem quando perdem um ente querido, quando sofrem um revés na vida. Por que é que Deus fez isso comigo? Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. E o mundo de prova e expiação, a característica dele é que existe mais mal do que bem. Na grande maioria, nós que estamos aqui, somos espíritos imperfeitos. Raríssimos são os espíritos bons que estão aqui na Terra. E o espírito bom está no meio da escala. Então, se nós tivermos, em qualquer momento da nossa vida, inveja, raiva, ciúme, significa que nós não somos ainda espíritos bons, nós somos espíritos imperfeitos. Então, por isso, estamos a braço com as calamidades, com as doenças, com as epidemias, com as pandemias. O pior que pode acontecer com o ser humano é a morte. A morte do corpo. Só o corpo. O corpo nada mais é que um disfarce. Quem sou eu? Quem fui eu em outras vidas? Esse corpo está disfarçando. E esse disfarce envelhece. É como se fosse um uniforme de um soldado, que na guerra fica roto, que estraga. Mas os generais, os comandantes, têm mais cuidado com o soldado do que com o uniforme. É assim Deus tem mais cuidado com nós, com a nossa essência, com o espírito que somos, do que com o nosso corpo. Que o corpo, ele é temporário. Ele recebe uma energia para ficar uma temporada aqui. E às vezes, devido às nossas indisciplinas, aos nossos vícios, partimos antes da hora. Mas todos morrerão. Todos desencarnarão. Ninguém fica. Hoje eu tinha me proposto a falar sobre flagelo destruidores. E esse assunto, flagelo destruidores, está nesta lei de destruição. Então nós vamos pegar o livro dos Espíritos, aonde está. São 4 questões. 737, 738, 739, 40, 41. 5 questões que falam sobre os flagelos destruidores. Por que eles ocorrem? Então vamos ver o que diz aqui o livro dos Espíritos. Na questão 737, Allan Kardec pergunta aos nobres espíritos que trouxeram a codificação: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta da espiritualidade:
para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. E é exatamente o que está acontecendo agora, com essa pandemia, com essa epidemia. Ela não é contra nós. Nós estávamos muito agitados, nós estávamos muito ansiosos. Parece que não sobrava tempo para nada. E essa epidemia veio nos fazer dar uma parada. Veio fazer com que os filhos convivam com os pais. Veio fazer com que nós tenhamos tempo para refletir do que estamos fazendo da nossa vida. Veio nos mostrar como nós somos frágeis, como nós somos impermanentes aqui. Qualquer coisinha invisível pode nos levar de volta à pátria espiritual. Então, gente, essa epidemia, com certeza, ela vai trazer benefício. Ela vai mudar o pensamento da humanidade. Ela vai mudar o comportamento da humanidade. Tenhamos confiança em Deus. Tenhamos confiança em Jesus. Tenhamos confiança na espiritualidade que está trazendo mensagem de conforto, de esperança para todos nós. Mas vamos prosseguir. Ele prossegue perguntando: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E as entidades venerandas redarguiram: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Então veja que Deus todos os dias está nos proporcionando meios para a gente evoluir e sofrer menos. Mas nós nos encantamos com o mundo da matéria, focamos a nossa vida mais no material, mais no mundo da terra, do que no mundo espiritual, conforme nos recomendou Jesus. Então, vez ou outra, a divindade nos dá um puxão de orelha, para a gente acordar, despertar. E ele prossegue: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isto é justo? Olha a pergunta. Veja a resposta da espiritualidade. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto da sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sobre os quais aparecem no mundo.
nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general, Deus, tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então Deus preocupa mais com a nossa essência, como já falei anteriormente, do que a nossa parte material, que perece, mas que também não se perde, porque, como diz a lei da física, nada se perde, tudo se transforma. O nosso corpo, após a morte, vai ser exumado, né? vai ser sepultado, vai ser cremado. Volta para o laboratório da natureza, vai compor outros corpos, nada se perde. Mas o nosso ser imortal volta para o mundo espiritual. Passe uma temporada no mundo espiritual, aprende, reflete em tudo que fez de certo, de errado, pede ajuda, reprograma a sua vida, pede uma nova reencarnação e aporta aqui na Terra novamente, para crescer, para evoluir. Kardec ainda pergunta, mas as vítimas desse flagelo, apesar disso, não são vítimas? E as venerandas entidades responderam, se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. E Kardec complementa, quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa comum, não se pode escapar a ela quando chega a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso dessas epidemias, dessas tragédias, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento, de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, gente, o que nós estamos vivendo hoje é uma mudança. A espiritualidade tem nos trazido informações que o nosso mundo vai mudar para um mundo de regeneração. Vamos deixar de ser mundo de prova e expiação para ser mundo de regeneração. E a característica do mundo de regeneração é que existe mais bondade do que maldade. Então, tudo isso, a finalidade é fazer com que nós despertemos para a nossa espiritualidade, que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra com uma finalidade, evolução. Ganhar em inteligência, evoluir o nosso intelecto, desenvolver a nossa bondade, adquirir virtudes e nos livrar das imperfeições. Por isso estamos aqui. A cada passagem pela terra, nós subimos degraus. Todos esses irmãos nossos que estão desencarnados continuarão vivos, perderam só os corpos. Para nós que somos espíritas, não temos que temer. Vamos sim obedecer às autoridades sanitárias, cumprir a nossa obrigação, tudo aquilo que eles nos passam, mas não devemos ter medo, porque menos dia, mais dia, todos nós desencarnaremos, seja de pandemia, seja de causa natural. Neste momento em que nós estamos vivendo, quantos estão desencarnando de acidente, de homicídios, de suicídios, de cânceres, de outras tantas doenças, de HN1, outro tipo de gripe, de dengue. Só que não aparece na mídia. O que aparece na mídia são esses momentos. Então, gente, vamos confiar em Deus, vamos ter esperança. Como já disse no começo, tudo passa. Assim como passam os momentos bonitos, de prazeres, de alegria, esses momentos passarão
e deixarão ensinamentos para a eternidade. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus. Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Creiamos também em nós. Tenhamos fé, tenhamos confiança. Vamos fazer o melhor. Com o que nós podemos fazer, consolar, orientar, fortalecer, encorajar. Vamos ter pensamentos positivos, porque ele nos fortalece o nosso psiquismo. Ele faz com que nós melhoremos a nossa imunidade. E com isso, nós prossigamos. Mesmo que adquiramos o vírus, nós passaremos por ele. Mas se tivermos que ir, iremos. Não tenhamos medo. Estamos todos na mão de Deus. E Jesus continua conduzindo o barco em nome de Deus. Então, uma boa noite a todos. Que Deus continue a nos abençoar. Que os ensinamentos de Jesus continuem a nos iluminar. E que os nossos guias espirituais, o nosso anjo de guarda, a nos proteger, a nos intuir, para que nós prossigamos, combatendo o bom combate, caminhando pelos caminhos de Deus, todos os dias da nossa vida. Uma boa noite a todos, uma excelente semana com Deus, com Jesus, iluminando as nossas vidas. Que assim seja.